Museu de Arte Sacra é uma instituição da Secretaria de Estado da Cultura e ela preserva, ela reúne uma grande parte do acervo barroco do estado de São Paulo. Mobiliário, imagens, é um acervo muito rico de documentação que vale a pena ser visto pelos enfoques os mais diversos. A igreja sempre buscou guardar, preservar aquilo que está ameaçado pelas transformações culturais e civilizacionais. Aqui não é apenas também uma guarda-peças e nem um guarda-memória, mas é a memória, né? Ou seja, o museu, hoje, diante do progresso e do avanço da nossa mentalidade, é mostra de memória, mostra de identidade cultural, mostra também da pessoa que produziu aquela arte. Talvez o Museu de Arte Sacra seja o lugar da diversidade, que é estranho, né? Um museu histórico, falar de São Paulo, né? E é um museu perene, então também tem essa curiosidade de um edifício que não mudou numa cidade que mudou totalmente, né? Cara, eu cheguei aqui, no minuto que eu entrei, parece que você sai de São Paulo e tá num lugar completamente diferente. Só que a gente tá na Avenida Tiradentes, a gente tá no meio da confusão total de São Paulo, num dia de um super calor. E a gente chega aqui, é fresco, é silencioso, é um ambiente, é uma delícia. Esse lugar é um paraíso no meio de São Paulo. Eu nunca tinha olhado esse tipo de obra fora do ambiente de igreja. Elas ganham uma força muito maior. Elas são, de fato, obras de arte mesmo. A gente tem algumas peças, sem falar das joias, que é uma coisa surreal, mas a gente vê os móveis com muito mais atenção quando eles estão aqui fora. E aí você olha para eles e se pergunta como o cara fez. Essas duas obras são muito importantes aqui no acervo do museu, porque este daqui é São Mauro e é feito pelo Frei Agostinho da Piedade, um dos primeiros artistas conhecidos que trabalharam aqui no Brasil. Na verdade, ele era português, viveu como monge no Mosteiro da Bahia e lá ele foi o mestre de Frei Agostinho de Jesus, que era já nascido no Brasil e trabalhou aqui em São Paulo, criando essa primeira fase do barroco brasileiro, que é a fase beneditina. Essa imagem é justamente Nossa Senhora da Purificação, uma belíssima imagem, mesmo estando um pouco quebrada, mas ela tem a policromia original e as formas, né? A gente pode olhar a elegância desse rosto, a beleza, né? As mãos, os detalhes, não é? Dessa obra, que é uma das obras muito bem realizadas de Frei Agostinho de Jesus. Já que estamos falando de história, é impossível não se emocionar quando a gente pega um cálice desse tamanho e lê ali Padre Anchieta, né, diretamente escrevendo na areia da praia para celebrar uma missa com esse cálice. Dá para construir muita história aqui, dá para fazer o seu próprio filme visitando esse museu. Já é um presente para nós mesmos podermos usar esse museu como um espaço de reflexão, um espaço de rever a nossa história, um espaço de contemplação de objetos feitos em momentos muito especiais da vida do ser humano. Fora as joias, que são muito preciosas como metal e como matéria, essa é a grande preciosidade do museu, o silêncio e a paz e a reflexão que a gente experimenta aqui.
O Museu de Arte Sacra fica no Mosteiro da Luz. O Mosteiro da Luz é uma das únicas construções coloniais completamente preservadas na cidade de São Paulo. É um dos raros exemplos da arquitetura colonial íntegra. A cultura humana, ela passa sempre por grandes transformações. Então, o cenário, sobretudo das cidades, o cenário muda constantemente. E não somente o cenário, mas aquilo que dentro do cenário existe, ele é normalmente descartado e não dado nenhum valor. Se nós vamos lá atrás da Idade Média, nós vamos encontrar o grande movimento beneditino, por exemplo, de guardar dentro dos mosteiros tudo aquilo que era expoliado com as invasões bárbaras e depois com as guerras, que eram muito normais entre os senhores feudais, havia destruição total. Os monges beneditinos eram os primeiros a recolher tudo, não apenas objetos sacros, mas recolhiam livros de filosofia, salvavam e etc. Hoje, por exemplo, conhecemos Aristóteles, conhecemos Platão, conhecemos Sócrates. Por quê? Porque eles guardaram com a intenção de preservar aquilo que poderia ser destruído. Quando nós pensamos em São Paulo, essa cidade com 12 milhões de habitantes, esse monstro e tal, e pensamos naquela pequena vilazinha, né, com o seu santo padroeiro, o santo padroeiro era este. E essa imagem de barro, onde a gente vê a mão humana, esse tempo, essa laboriosidade lenta, não é? E assim um pouco tosca, um pouco precária, mas por isso mesmo tão bonita, o material resiste ao gesto, e as cores, a policromia é belíssima. E essa imagem então seria uma primeira representação dos paulistanos a respeito de si próprios, né? São Paulo se vendo, os paulistanos querendo se focalizar e se espelhar numa imagem. E daí começam a surgir movimentos extremamente contemporâneos e que começam a descartar aquilo que é patrimônio, fazer impor aquilo que está sendo criado no momento. Certamente, o exemplo objetivo que eu vou dar é o do Museu de Arte Sacra, no qual nós estamos. Ora, essa cidade de São Paulo, ela começa a crescer a partir do final do século XIX, com as migrações italianas e alemãs, e depois, mais tarde, japonesa e etc. Mas vamos ficar com essas duas, que daí, então, há uma grande expansão para o interior do Estado. A Diocese de São Paulo, é certo que vai ser influenciada também por esta transformação. Então, o tipo de arquitetura das igrejas mudam, porque, primeiro, aumenta o número de fiéis, depois também muda a mentalidade religiosa, social e etc. Aquilo que era o antigo era demolido. E com ela, tudo aquilo que existia dentro, os padres, obviamente, vendiam, os padres negociavam, ou os padres davam de presente. Quanta gente não tem hoje colecionadores que receberam de herança de seus pais imagens e acervos interiores das igrejas antigas, porque eram doadas pelos párocos por gentileza. Se não fosse Dom Leopoldo então teve uma grande iluminação de recolher tudo e fazer o museu do lado da Cúria, né? Lá na Sé Antiga, para preservar a memória e o patrimônio cultural. Daí aquilo lá é demolido, mas é guardado. E Dom Paulo faz esse acordo com o Estado para a instituição do Museu de Arte Sacra. Ele pede para que tudo seja recolhido, porque é propriedade da igreja, e não só propriedade da igreja, mas é propriedade da própria sociedade paulistana. Em 1970, exatamente,
o cardeal Dom Agnello Rossi e o então governador Abreu Sodré assinaram um convênio entre a Mitra, a Arquidiocesana e o governo do estado para instalar nesse prédio o Museu de Arte Sacra. E depois do Oliveira Ribeiro veio o Padre Godinho, que dirigiu o museu também. O Padre Godinho circulou muito, ele morou muitos anos em Roma, ele tinha realmente conexão com o alto clero, com a alta sociedade, com os grandes empresários e com os políticos poderosos. Daí ele foi conseguindo, do Oliveira Ribeiro, angariar doações e ampliar esse acervo. O Titino Matarazzo, por exemplo, que foi o fundador da Bienal e do MAN, ele doou para o Museu de Arte Sacra o presépio napolitano dele, do Ottocento napolitano. É um presépio incrível e que fica exposto aqui permanentemente. Ele tem uma sala especial e ocupa a sala inteira. É incrível. E agora, aqui no Museu de Arte Sacra, temos essa imagem, que é uma das mais bonitas do museu, Nossa Senhora das Dores, com as 7 dores de Maria, simbolizadas pelas espadas, né, cravadas no coração. Então nós temos já no fim do século XVIII, com Aleijadinho, esse maior drama, essa movimentação da figura, das formas, que trazem um outro momento diferente daquelas imagens do século XVII. Essa é a imagem de Santana Mestra e nós podemos ver toda essa movimentação de formas, de cores, que é própria desse artista chamado de Mestre do Bolo de Noiva. O nome do artista um pouco explica já essa mão popular e criativa, inventiva. Isso já é do século XVIII, da segunda metade, e nós vemos aquela tradição que vem do século XVII, a tradição do barro, só que essas cerâmicas aqui são levadas ao paroxismo, na forma, não é? Na inventividade. E quando a gente olha os modelos eruditos europeus, né, como temos aqui outras imagens, nós podemos ver todo esse contraste da criatividade brasileira. Aqui nós temos outra obra incrível do museu, marco da história da arte brasileira, que é a Anita Malfatti. A artista modernista que em 1928 fez essa belíssima obra que é A Ressurreição de Lázaro. Então nós podemos ver como esse museu tem uma amplitude temporal também muito grande. Uma outra obra de um artista modernista muito importante aqui do Brasil, Vitor Brecheret. Essa obra é já de 1955, próximo à época do monumento do Ibirapuera, do 4º centenário, não é? Um São Francisco muito bonito. E nós podemos ver que na última fase do artista, ele começou a usar umas pedras naturais com umas inscrições de inspiração indígena, além da forma, não é?
que vem no trajeto da obra dele, que remete às nossas origens mais profundas. Eu acho que é um pouco silêncio, essa ideia de recolhimento. É muito importante você sentir esse silêncio, vamos dizer assim. E, claro, toda a riqueza, essa descoberta de surpresas. É um museu dentro de um edifício histórico, acho que é o mais antigo de São Paulo, sem dúvida nenhuma. É surpreendente você entrar num museu que está vivo, você vem fazer uma visita e, de repente, tem uma sala que é consagrada ao próprio processo construtivo. E é uma sala de terra. Faz você pensar na arquitetura o que é sagrado, né? A terra. Eu acho que a terra é um elemento para a produção da arquitetura que pretende durar. Bom, e durou, né? Está aqui, não durou pouco, né? Está aqui firme e forte. Mas é uma emoção. Eu acho que você sente nesse recinto que não tem janela, entende? E que existe esse som que é um som precioso, cristalino, né? É como se você estivesse realmente dentro da própria terra, né? A tecnologia de saber fazer, né? A tecnologia de testar. Enquanto você mais vai fazendo, você vai aumentando o seu repertório, você vai adquirindo ferramentas, você vai adquirindo habilidade, e aí você tem a tecnologia do seu conhecimento em cima do seu trabalho, que não tem absolutamente nada a ver com a tecnologia que você vê hoje. É uma coisa que você precisa de muita vida, de muito conhecimento para conseguir executar. Pois eu nunca imaginei que eu fosse olhar para isso dessa maneira. Mas a gente entende que aqui tem um design maravilhoso, riquíssimo em detalhes, mas que se rende sem nenhum problema à sua função. Então, aqui na frente, ele tem todos os adereços, mas na parte de trás, ele é simplesmente uma linha reta, porque ele precisa ser encostado na parede para ele poder funcionar. Tem uma contradição dentro da peça que é muito rica. Essa foi a peça que me chamou mais atenção de todo o museu, não tanto pela riqueza de detalhes dela, mas justamente pelo oposto. Como um cara, no século XVIII, quando tudo que se fazia era extremamente rebuscado, o cara consegue fazer uma síntese e chegar numa peça como essa, que é extremamente atual. Ele resolve deixar um pouco mais à mostra a estrutura da peça. A gente pode ver isso pelos recortes, a gente pode encontrar isso pela maneira como ele trabalha com a fixação. E o que eu fico imaginando é que a arte sacra, sobretudo esse mobiliário, esses autores são todos desconhecidos. E o cara que fez isso, com certeza, era um cara absolutamente revolucionário para os padrões da época e que a gente não consegue achar outros trabalhos dele, a gente não consegue imaginar por que caminhos essas pessoas foram. Todo o meu trabalho como designer é em cima do aço, então a gente veio para essa parte e é mais um lugar onde a gente se impressiona pelas habilidades das pessoas que trabalhavam com esses materiais, desde a tipografia até o acabamento rebuscado e impecável. Uma das salas mais preciosas e mais famosas aqui do Museu de Arte Sacra é exatamente essa, o cofre, onde estão guardadas as joias e as peças feitas em materiais muito nobres, como prata, ouro, pedras preciosas. Mas, além do valor da matéria das peças, elas têm um valor histórico que esse sim é incomensurável. É muito interessante, por exemplo, a gente perceber que essas joias,
elas eram oferecidas pelas senhoras devotas para enfeitar as santas. Então, muitas dessas peças que estão aqui, os resplendores de cabeça e mesmo as joias, os rosários, eles eram originalmente utilizados pelas estátuas e não por pessoas. Apesar da gente lidar aqui no museu com a temática da arte sacra, é muito bonito de você perceber a aura, por exemplo, que é um clássico da arte sacra, que é aquela parte que fica acima da cabeça, que a gente chama de resplendor, como cada artista tem a sua concepção do que seja essa luz. A noção de tempo, a noção de espaço. Hoje em dia você não tem tempo para nada, as coisas são para ontem. Quanto tempo será que uma pessoa demorava para produzir uma peça dessas? Ao visitar o acervo do Museu de Arte Sacra, eu me deparei com muitas peças bem especiais e curiosas, e sem querer ser estraga-prazeres, eu vou mostrar algumas para vocês. A primeira curiosidade é essa imagem de São Francisco, onde Jesus Cristo passa as chagas para ele. E a gente nota Cristo representado com asas, então significa que foi antes do Concílio de Trento, onde se definiu que Cristo levita e não voa. E asa é coisa de anjo. A segunda curiosidade que eu queria que vocês vissem é esse porta-toalha de sacristia, também de 1600 e pouco. O que será que o autor quis dizer com essa língua de fora? Eu acho que o céu é uma festa alegre, muito miscigenada. Você tem anjos italianos, você tem paulistas, portugueses, e é interessante você ver que o desenho da expressão humana vai da caricatura, um anjo mais com a expressão de um político entediado, né, burocrático, do que tudo, né? O bonito nessa representação do Deus Sol é essa deformação que traz para ele essas características de história em quadrinho. É uma caricatura do Sol, né? Ninguém percebe há quanto tempo que surgiu essa linguagem da história em quadrinho. Talvez pensar assim o ápice da Epifania, que é a própria cena do presépio, nesse museu, acho que quando encontra o Oriente, que é o mais distante de nós, eu acho que para mim vem muito a imagem do pop, sabe? É incrível, num museu que tem tantas obras barrocas e um edifício colonial, de repente você vê um presépio japonês que é de uma doçura que eu não sei, às vezes ele é ambíguo, porque ele é tão doce, essa cena de nascimento, toda essa coisa rústica, que é a manjedoura, que é a pobreza da cena do nascimento, o improviso, ali é de uma estética pura, né? Um desenho de expressão, a doçura de Maria, os tecidos refinados, o kimono. Então isso é glorioso, né?
arte é conectar-se com a história, com o tempo. E trazer esse tempo para o nosso, né? Ao receber o acervo, tem que cuidar do acervo. Precisamos de especialistas e também técnicos que saibam lidar com esses objetos. Num segundo momento, preservar a peça. E para apresentá-lo, tem que ter todo um levantamento, ou seja, quem o fez, onde estava, de onde veio, por que está aqui. E o museu não pode apenas mostrar, mas ele também tem que educar. Daí, então, há treinamentos de monitores, a elaboração de cursos para que desperte na sociedade não somente o interesse, mas os seus olhos e coração para um maior aprofundamento do estudo que está aqui, a fim de que essa linguagem comunique o seu significado e aquilo que ele contém para aqueles que vêm visitar e procurar. Ajude o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Venha fazer parte aqui, conhecer o museu, visite o museu. Tem a possibilidade de você fazer parte dessa história. Se associar ao Museu de Arte Sacra de São Paulo. Fica um convite que é um presente. Desse esse presente de estar em contato com esse lugar tão especial.